Ora viva, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Conversa de Barriga Cheia. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e educador de vinhos. E estou ao lado da fabulosa, única... Maria João de Almeida, consultora de vinhos do Lidl. Tu também és fabuloso, Pedro. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Então, hoje vamos falar, festa no mar. Exatamente, já teve muito, está ainda muito calor. Exato, verãozão. Um verãozão, não é? Muita gente na praia ainda, outros, uns foram de férias, outros estão a ir agora. E nós não os podemos deixar sem sugestões de vinhos, não é? Exato, exato. Aproveito para você que está nos assistindo, nos ouvir enquanto está na praia, ajuste aí o chapeuzinho de sol e passe o protetor solar, porque hoje vamos falar aqui desses vinhos que vão acompanhar aqui sabores marítimos, né? Salgadinhos, né? É verdade, Vamos a isso. Verdade. Olha, Pedro, as pessoas, apesar de já estarem muito esclarecidas, o consumidor de vinho hoje já tem acesso a muito material na internet, a livros, já há muita divulgação sobre a matéria. Mas ainda há pessoas, por incrível que pareça, que acham que os vinhos brancos só devem acompanhar o peixe. É incrível, mas ainda existe. Mas isso não é verdade, não é? O bom e velho mito de brancos é peixe, tintos é carnes. Não é bem assim. Claro. Os brancos, obviamente, são mais leves, geralmente, que os tintos, mas hoje em dia também há os chamados brancos de inverno, que são mais complexos e mais estruturados, cremosos, não é? Né? Exatamente, mais untuosos, até geralmente têm mais madeira, mas também há tintos de verão, não é? Exatamente. Para serem bebidos levemente frescos, por exemplo. Exatamente. Né? Ainda por cima, são vinhos menos estruturados, menos pesados, mais leves. Ligeiros. Exato. E que também podem acompanhar refeições leves com carnes mais magras, por exemplo, peru ou frango. Os próprios mariscos do mar. Sim. Os mariscos do mar, neste caso, se for tinto, já convém que venha assim com uma molhanga, não é? Para ser mais estruturado, porque a questão da estrutura é exatamente essa. Nós podemos acompanhar o peixe com branco ou tinto, dependendo da estrutura também da refeição e do vinho, não é? Se estivermos a falar de tintos muito estruturados, não vai ficar bem com uma refeição leve, mas se for um tinto bastante razoável, por exemplo, com bife de peru, fica ótimo, não é? Ou então com bacalhau, que é um peixe, não é? Exato. O bacalhau, existem milhares de formas de se fazer receitas, então os acompanhamentos que a gente vai ter, se temos ali, se é simplesmente um peixe grelhado, ou se ele vai levar natas, se ele vai levar ali batatas, se vai ter crocâncias, isso que possa acompanhar, né? Então, ao falar de brancos leves, brancos, vamos falar aqui acidez, o que nos faz salivar, o que nos faz refrescar o nosso palato. Então, vão ser muito bons ali com peixes mariscos, já que estamos ali falando do Festival do Mar, né? Os tintos um pouco mais estruturados, podemos ter ali um pouco cuidado que peixe e marisco são pratos, em teoria, leves, mas também, por exemplo, mariscos tem muita concentração de iodo, e às vezes o iodo, ao fazer, ele vai dar ali um toque metálico no palato do vinho tinto, que não vai ficar muito legal. E, para além disso, vinhos que crescem, vinha que cresce próximo ao mar, influência marítima, né? Vamos ter ali, influência marítima vai afetar ali, a maresia entra para dentro da vinha, vai dar esse toque salino para as uvas e para o solo, né, que vão ser absorvidas, e vai dar esse toque. Já que falas nisso, Pedro, e creio que também já falámos no outro episódio, mas os vinhos brancos, lá está, que estão junto ao mar, embora os tintos também possam ter salinidade, não é? Sim. Mas na verdade os brancos, junto ao mar, têm esse toque muito característico, e geralmente há regiões até que são muito exímias, não é? Em fazer este tipo de brancos. Existe salinidade, por exemplo, mais marcada em vinhos açorianos. Olha, nos vinhos de Lisboa, nós temos muitos vinhos ali junto àquela costa ali de Sintra, que também tem uma salinidade especial. Temos também, por exemplo, a região dos vinhos verdes, que também é muito interessante para vinhos com alguma salinidade. O próprio Algarve
que agora está na moda, não é? O Algarve, não só nos tintos, com a brancos tintos, com a casta negra mole, mas como outras castas... crato, exatamente, uva branca, crato. Exatamente, mas também com outras castas estrangeiras brancas que se adaptaram também ao Algarve e que têm mostrado uma grande salinidade e uma grande característica, esta característica que estamos a falar, não é? Exato, exato. Eu sou muito fã dos vinhos das ilhas, seja dos Açores, seja os vinhos da Madeira. Sim, também os vinhos da Madeira, sem dúvida. Sem ser os generosos, os vinhos tranquilos da Ilha da Madeira, da casta verdelho, terrantez mais para os Açores. Nos solos vulcânicos, aqueles solos pretos. Isto falando de vinhos de mesa, estás a dizer, vinhos de mesa, sem ser os generosos. Com solos vulcânicos, solos pretos de basalto, a gente vai ter uma alta mineralidade, alta acidez no solo, que também pode refletir nessa acidez nos vinhos, né? Os vinhos brancos são vinhos de verão, mas depois também temos os rosés, temos os espumantes. Na verdade, nós somos um país muito rico em variedade, não é? Quando falamos de vinhos de verão, não temos necessariamente só que falar de brancos. Exato. E os rosés e os espumantes também têm ótimas harmonizações. A região da Bairrada, né? Também tem bastante influência marítima. Sim. E isso é muito importante pelas neblinas na parte da manhã, fazendo ali a maturação das uvas, dando os solos calcários de muito giz, para dar essa acidez, mineralidade também aos grandes espumantes e vinhos tranquilos da Bairrada, brancos tintos, lá está. O que mais que podemos falar aqui dos sabores marítimos ali? Ostras, vinho com ostras também. É verdade, sem dúvida, é a combinação clássica, não é? De vinho ou branco ou espumante. Eu adoro vinho espumante com ostras. Exato, bom, com certeza absoluta. Por exemplo, no Feitoria, o restaurante onde eu trabalho, tem o bacalhau do chefe, é um prato bastante cremoso, e ele ainda coloca caviar por cima, então a gente vai ter um toque ali bastante de mar, né? E eu faço harmonização com um vinho dos Açores e, por incrível que pareça, eu gosto muito dessa harmonização, que a gente tem o sabor do vinho, o sabor do prato do bacalhau e, juntamente com a salinidade do caviar, você ganha um tal terceiro sabor. Você vê estrelas ali que parece que até o prato fica doce, né? A junção dos dois sabores, você sente tudo ali, aquilo ali é uma maravilha, então eu acho uma excelente harmonização. Então é uma ótima brincadeira que você pode fazer na harmonização, testar o que você gosta, o que podemos, diversas combinações, certo? Olha, e nós falamos desta Semana do Mar, não é? Destas combinações todas com produtos tão portugueses como o marisco, como o peixe, e a cozinha portuguesa tem imensos bons exemplos para harmonizarmos, mas estamos a nos esquecer também da cozinha internacional, e quando falamos de vinhos brancos e rosés e espumantes, só me lembro do sushi. Pois é, sushi, olha, o sushi é ótimo. Comida italiana, que lá as ameijas são conhecidas como vongole, né? Então, tipo assim, espaguete com vongole, e geralmente coloca-se limão ali, e isso me remete também ao limão que a gente pode encontrar no Alvarim, na região dos vinhos verdes também com influência marítima. Limão, tudo que você pode colocar limão em cima do camarão, limãozinho ali vai também. Então, podemos aproveitar e banhá-lo ali com um belíssimo vinho branco. Sem dúvida. E mesmo, por exemplo, pratos indianos, caril de camarão e esse tipo de coisas, adoro. Não gostas? Eu gosto imenso. Olha, a comida indiana também é muito aromática, muito especiada, e também pode ser aí, tem muita gente que gosta do picante, né? Sem dúvida, do calorzinho ali. Então, é sempre bom ali ter algo para refrescar o palato e poder comer mais, né? Olha, uma curiosidade, vou-te contar uma história. Eu tenho um bom amigo que é um dos grandes mergulhadores portugueses, que se chama Joaquim Parrinha. Tu sabes que ele mergulha garrafas de vinho no mar? Eu já ouvi falar desse projeto. É verdade.
produtores que optam por fazer o estágio em garrafa no fundo do mar. Ele está com esse projeto de produzir vinho, ele ainda não produz, mas mergulha vinhos de outros produtores. E é muito interessante porque, como tu saberás, um vinho, por exemplo, quando envelhece em cave, demora mais tempo, e se tiver uma boa acidez e tiver guardada a uma temperatura baixa, não é? Constante, baixa, vai demorar mais tempo a evoluir. Ora, descobriu-se que ao tu envelheceres o vinho no mar, os taninos ficam mais suaves, ao contrário do que nós poderíamos imaginar. Ou seja, apesar de estar a uma temperatura mais baixa, no fundo do mar, tu ainda tens a pressão. E então este meu amigo faz um envelhecimento de vinho no mar a 10, 20 e 30 metros de profundidade, que é para ver quais são estas evoluções, se tem diferentes evoluções, se não tem. Aliás, ele está a fazer uma tese de doutoramento sobre isto e realmente é um negócio interessante, não é? Porque é original, pelo menos. Acho que terá sido o primeiro a mergulhar vinhos no mar. Houve quem tivesse mergulhado, o primeiro de todos foi lá em cima, um produtor de Foscoa, no Rio Douro. Okay. Portanto, no Rio já tinham mergulhado vinho. Depois temos também quem tenha mergulhado numa barragem, a barragem do Alqueva. Mas esta empresa é a única a ter, e a primeira a ter os vinhos no mar. Eu acho muito interessante, eu já provei vinhos da barragem, já provei vinhos que fizeram estágio no fundo do mar. É uma coisa interessante. Ainda está sobre estudos, né, de nos 10, 20, 30 metros, é a formação da própria vida que se forma no vidro. Então, cada garrafa é quase que uma obra de arte. É né? Verdade, é verdade. E eu tenho um desses vinhos em carta no restaurante e sempre que eu levo à mesa, o cliente ele quer depois levar a garrafa para casa como souvenir, tira fotos, etc. Então, acho uma curiosidade dessa vida que se forma por fora. E também, eu já ouvi falar, também é algo de estudos, né? Nada 100% comprovado, que as correntes marítimas também podem influenciar ali, seja em mais baixa temperatura, ou, quiçá, uma vibração. Ele está a estudar isso tudo, ainda não há conclusões, mas é muito interessante, na verdade, não é? Porque se nós achamos que estes fatores da questão da temperatura e de estarem, claro, deitadas e tudo mais, sossegadas numa cave cá em cima, em terra, e demoram mais tempo a envelhecer com as condições apropriadas, e depois lá embaixo no mar, apesar da temperatura ser também baixa, eles conseguem amaciar mais depressa, envelhecer mais depressa. Será? É um mistério. Olha, uma outra curiosidade. Na primavera deste ano, tive o prazer de ir a Champagne para o Festival da Primavera e eu provei um champanhe que fez estágio de 6 meses embaixo do mar. Interessante. E aí eu perguntei também esses fatores da pressão e tal, e um fator curioso. Como o espumante ele é sob pressão, ele tem entre 4 a 7 bar de pressão, é mais ou menos a mesma pressão que tem embaixo do mar. Muito então, também essa evolução. Então, eu falei, olha, além do vinho tranquilo, o vinho espumante que vai para baixo do mar, mantém-se ali. Então, mais uma questão ali para tese de doutoramento. Não, sem dúvida, é um mistério. E é muito interessante porque, apesar disso acontecer, como saberá, já fizeram descobertas de garrafas de espumante muito antigas e de champanhe, peço desculpa, de champanhe muito antigas e que sobreviveram não só à pressão, como estavam em bom estado de conservação. Incrível, não é? Eu lembro, tem alguns anos, não era Veuve Clicquot, era só Clicquot antes dela ser viúva. Então acharam no fundo do mar, e aí depois eu me lembro que na época ele podia ser comprado no Ritz de Moscou. E aí uma garrafinha sai por milhares 100 mil euros, enfim.
Aí é incrível para quem pode, né? Não, claro, sem dúvida. Eu acho que é, apesar de estarmos a falar nisto, não tem nada, por exemplo, não entra sequer água salgada lá dentro, ou seja, o vinho do mar só se chama assim porque é piscina do mar, não tem mais nada. Pois é. Não. Inclusive, já teve gente que me perguntou, então ele vai ter salinidade, ele vai ficar mais salgado? Olha, ele vai estar ali selado, né? Inclusive, nesses testes que já fizeram, ele leva realmente uma cera em volta ali, como no lacre, para aguentar aquela pressão. Porque em alguns testes, ao longo que vai ficando mais profundo, a pressão ela pode empurrar a rolha para dentro e aí fica a água do mar. Né? E também se for uma profundidade demasiada, a garrafa pode estourar, não é? Exato. Ou aí vai ter que ser um estudo de fazer um vidro mais grosso. Exato, nunca se sabe. Qualquer dia vais ver, somos um país de mar, vamos ter aí uma moda dos vinhos de mar. Já está a começar isso, é muito interessante. Sim. E já se começam também a fazer provas destes tipos de vinho, quando os turistas chegam cá a Portugal, alguns produtores que trabalham e que afundam vinho no mar, já vendem esse conceito. É interessante, é um nicho, não é? Exato. Eu acho mais também interessante realmente, esse vinho que vai pro fundo do mar, você prová-lo juntamente com o vinho que ficou em terra. Claro, sem dúvida. Para aí depois você perceber realmente, como é que você sabe se evoluiu ou não? Opa, faz a comparação com quem ficou, a testemunha que ficou com saudades, né, na terra. Sem dúvida, olha, e hoje não te lembraste, vamos fazer o nosso brinde. Pois é, Pedro, pois olha, peraí, que eu preciso aqui, ó. Você falou que o primeiro foi de Foz Coa, esse vinho aqui é Espírito do Coa. É verdade, não foi esse que foi para o Rio, mas de qualquer das formas, não foi. Dá mais um bocadinho. Agora sim. Fresquinho. Saúde, Tintim. Saúde. Saúde a você que está nos ouvindo, que está nos vendo aí. E aqui estamos. Resumindo, eu acredito que peixe e marisco da costa portuguesa é bastante rico, é uma das melhores comidas que a gente pode ter aqui no país. Olha, Pedro, sabes que os portugueses gostam imenso de marisco, como tu disseste, e também gostam de cozinhar com vinho. Sim. Às vezes até colocamos na comida, né? Sem dúvida. Aliás, sabes que eu, por exemplo, seja verão ou inverno, eu quando chego a casa gosto sempre de abrir uma garrafinha de vinho antes de fazer o jantar, ponho uma musiquinha em casa, começo a ouvir um som e vou pensando... Entro no clima. O relaxo, sabes? É engraçado porque eu, apesar de nós trabalharmos com vinho, nós os dois, eu não sei se acontece o mesmo contigo, mas eu não costumo beber muitas vezes vinho ao almoço. Porque estou sempre a trabalhar, a não ser que tenha algum almoço com algum produtor, alguma apresentação, exato, e aí, sim, sem dúvida, provo o vinho e faço. Mas quer dizer, o vinho, quando tu bebes, se bebes 1 ou 2 copos, por mais que tu não queiras, já te deixa bem relaxado, não é? Com certeza. E às vezes custa, aquela coisa custa, depois do almoço, custa começar outra vez naquela coisa de trabalhar por ali afora. Mas realmente o jantar é sempre, deveria ser ao contrário, eu sei, porque é mais saudável, não é? Mas devíamos comer, quanto mais anoitece, menos devemos comer. Mas eu adoro fazer o contrário, eu sou um bocado do contra, portanto eu faço isso, chego a casa, relaxo, principalmente quando é fim de semana, abro um vinhozinho, começo a cozinhar, começo a beber, começo a fumegar os cozinhados do forno, do fogão. Peixe, marisco, deixa ser proteínas mais leves, né? Então, Sim. tipo assim, também se a gente tá falando de jantar, não vai ficar tão pesado assim. Também depende. Não vou fazer aquele arroz de marisco, aquele panelão, que é muito bom também. Era isso que eu te ia dizer. Eu estava a pensar já no arroz. Porque o marisco, obviamente, podes comê-lo sozinho ou fazer uma entrada leve, mas depois também fica muitíssimo bom um arroz de marisco, um arroz lavagante, que é tão bom, tão nosso. Lavagante, exclusivo, né? Sem dúvida. O Blue Lobster, né? O lavagante, a lagosta azul. Acho lindo, olha, muito parecido com a eu vim a preceito. Foi de propósito que você veio. Claro. O modelito lavagante. Então tu vieste no outro dia com a t-shirtzinha do Rosé, quando foi vinho Rosé. Exato. O quê? A gente tudo pré-pensado. Eu hoje vim de pérola negra. Exato. Olha, também dá. Muito bom. Olha, mas já sabes uma coisa, falaste agora do lavagante e eu lembrei-me. Eu uma vez fiz um livro que se chama Vinho à Mesa.
e falava muito de harmonizações de vinho com comida. E eu disse aos chefes que tinham que constituir um menu e depois eles tinham que escolher um vinho para cada prato desse menu. Agora, o que é curioso é que pelo menos eram 14 chefes e eu recordo-me que pelo menos 3 ou 4 deles, e todos eles eram portugueses, 3 ou 4 tinham escolhido lavagante para o menu, ao ponto de eu dizer assim, não, vocês não podem escolher todos o lavagante, desculpem lá, estes 2 foram os primeiros a escolher, portanto estes 2 chegam com o lavagante, mais do que 2 lavagantes, não, com pena minha, mas era para não se repetir. Mas isto é para te mostrar que realmente o lavagante é um produto muito, muito saboroso e muito escolhido e muito apreciado, não só pelo consumidor, como pelos chefes. Exato, e os outros ficaram... Teve algum chefe que escolheu ouriço do mar? Sim, também. Muito sabor a mar, muita salinidade. É um produto mais específico e é mais raro de encontrar, porque sim. nos Açores é que encontramos mais chefes a cozinhar os ouriços, mas obviamente também no continente temos alguns e é muitíssimo bom. Olha, eu tive numa prova de vinho dos Açores essa semana e estava falando com os estudos que a ilha praticamente ela é oca, porque foi uma formação de apenas 300 mil anos, a comparação. Apenas. Comparando com Madeira são 14 milhões, Exato. 300 mil é um baby, né? Uma ilha baby, Exato, então que ainda é rocha-mãe, então que a vinha lá plantada, ela tem mais ou menos a profundidade de 30, 70 metros e ela vai encontrar o mar lá embaixo. E existe também a diferenciação entre a água doce e a água do mar. As vinhas conseguem pegar o topo do mar ali, só com a aguinha doce, para poder se nutrirem também, passar essa salinidade, enfim, que vai cair muito bem com lavagante, marisco, seja tudo do mundo do mar, o mundo de Netuno. Né? E das sereias. E das sereias, né? As sereias também cantam ali. E fazem seu encanto. Exatamente. Olha, e tu já me estás a encantar aqui com este vinho fresco, mas eu quero mais. Vamos para o carrinho de compras? Opa, vamos embalar nesse carrinho de compra agora. Vamos a isso. Está aberto o carrinho de compras. Não, sem dúvida. Olha, nós estivemos a falar de harmonizações gastronómicas, não é? De vinho e comida. E sem dúvida que estes vinhos brancos aqui do Lidl vão dar com ótimos pratos, e inclusivamente que falámos aqui. Olha, este, por exemplo, é muito indicado para peixes e mariscos, até diz aqui no contrarótulo. É um torre de ferro, é um vinho do Dão, é feito por um fornecedor nosso que é a Global Wines, e sem dúvida que é um vinho com uma boa frescura, é muito aromático, é feito de castas típicas do Dão. Como tu sabes, o Dão tem solos graníticos, este vinho tem alguma mineralidade, acaba por ser muito interessante para harmonizar com estes pratos que nós falámos aqui, não é? Exato. Por falar em mineralidade, eu vou então para outra mineralidade, vamos falar aqui xisto do Douro. Exato. Este aqui, feito com castas tradicionais do Douro, é o Vila Real Premium. Vamos ter aqui Viozinho, Gouveio e... Peraí que... Castas típicas do Douro. Exato. Malvasia fina. Malvasia fina. Aliás, são as castas típicas ali da região. Não, porque são tantas, eu queria saber quais são, né? Porque, tipo assim, temos aqui uma infinitude, não queria aqui desvirtuar, mas também, eu gosto muito do Gouveio. Gouveio tem um volume de boca, Malvasia fina ali, vamos dar essa mineralidade, essa acidez, né? Esse corpo ao vinho também. E acredito que, apesar que não são zonas marítimas, mas conversam muito bem com peixes e mariscos e o que for que você for cozinhar ali na sua casa. Exato. Quando vier à loja, lembre-se sempre que este aqui do Dão é um pouco mais suave e este aqui, que é um premium, por isso é que diz aqui, é um pouco mais complexo. Mas ambos dão perfeitamente para pratos. Se calhar este para um bacalhau, regadinho ali com um bocadinho de azeite, uma coisa mais estruturada, não é? Bacalhau no forno, batatas, né? Exato. Vai quebrar esse amido da batata,
seguido ali com cebola, vai dar crocância e tal, não sei o que, tô ficando com fome. Não, também eu. É verdade, é verdade. Nós temos que começar a ter aqui um balde, que é para a baba ir quente. Pois é, pois é. Olha, uns camarões aqui com molho coquetel podia ter, ó. Podia ser só... Não, a sério, Vamos isto são muitas imaginar. horas de gravação. Vocês não imaginam como isto é, não é? A certa altura a gente começa só a falar de coisas boas. Pois Ainda por é. cima estamos aqui na loja e passamos pelos corredores e só vemos boa comida. É ótimo, não é? Depois volto para casa e vou a sonhar com lavagantes, peixes e mariscos. Tá difícil. Está difícil. É muita salinidade na boca que eu estou a salivar. E a única vantagem que nós temos, para além de nos entreter e com muito gosto, é levar estes vinhos para casa. Vamos carregadíssimos de vinhos no carrinho de compras. Exato. Tá esperando o quê? Encha o seu. É verdade. E muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio do mar. É verdade, não se esqueçam de nos ver em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Lidl Portugal.